Ah, eu estou agora, o pastor Jones está por aí? Eu vou começar aqui com o pastor Jones. Deixa eu ver, cadê o pastor Jones? Meu amado! Rapaz, meu amado, meus amados, Como é que o senhor está? estamos aí, graças a Deus, né? É? Estamos de pé na presença dele aí, glória a Deus, né? Maravilha, né? Maravilha mesmo. O meu cabelo está todo arrepiado, não sei o que é. Acho que é ver o senhor, me deixa assim arrepiado. O cabelo está caindo tudo. Ai, meu Deus. Meu querido, tudo Acontece, bem né? então? Acontece mesmo. Meu querido, o senhor tem um tópico? Senão eu tenho um aqui, o senhor que sabe. Não, temos, pode ser o, né? É Abacuque, né? Muito. Deixa eu ver aqui. Aham. Vamos lá. Esse tópico aqui, eu ouvi aqui um desses profetas falou que o Senhor falou que as minhas igrejas não estão preparando o povo, os cristãos, pelo que está vindo. Imediatamente eu lembrei de Abacuque, né? É. Então seria fé, pastor, né? Como nós poderíamos preparar os filhos de Deus? Aliás, a gente sempre está falando aqui isso, né? A gente sempre toca nesse assunto. Como Aham. poderemos preparar aqueles que já estão no barco e aqueles que ainda vão entrar no barco para as coisas que vão vir? É fé, né? Se você lê aí Sim. Abacuque, deixa eu ver aqui, eu acho que não tem jeito de colocar tudo aqui, aqui Ele não vai tudo, né? Eu tô, não vai, não vai. eu tô com o texto aqui, né? Tá bom, eu vou deixar só esse texto aqui, pastor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, querido. Amém, glória a Deus, né? Amém, meus queridos, né? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, né? E a batalha, ela é real, ela é verdadeira, né? Essa batalha espiritual, ela é mais real, né? Do que a gente imagina, né? Sem dúvida nenhuma. O inimigo, ele, né? Jesus Cristo, ele, né? Ele sabia quando ele falou, amai-vos uns aos outros, amem até os próprios inimigos. Ele sabia, né? Quando ele falou isso, ele sabia que, né? Muita coisa ia acontecer, muita coisa, né? O inimigo ia se levantar mesmo e fazer o que, né? O que ele pode, o que ele tem permissão para fazer, né? Mas é isso aí, né, queridos? Glória a Deus. A igreja do Senhor é assim mesmo, né? É feita de seres humanos, né? A igreja do Senhor é feita de seres humanos. Então, e seres humanos são falhos, né? E é como o pastor João falou, né? A gente não, sabe? A gente tem que, né? Não adianta a gente, mas mesmo assim, né? O Senhor nos ama, como nós somos, né? Ele sabia de tudo, ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo. Então, óbvio que Deus, né? Deus sabe que chamou pessoas imperfeitas, né? Sabe que chamou pessoas imperfeitas. E eu tenho até, sabe, tem algo muito interessante, né? Quando Pedro, né, o apóstolo Pedro, né, lembra lá quando ele falou, né, para Ananias e Safira, ele falou, né, que eles tinham lá mentido, né? Porque naquela época, né, todo mundo estava vendendo tudo que tinha e colocado nos pés dos apóstolos, né? E depositava aos pés dos apóstolos, né? Para eles administrarem a igreja, né? Todo aqueles valores e tal, né? E é uma coisa extraordinária, né? Porque o poder de Deus estava fluindo, né, queridos? O poder de Deus estava fluindo poderosamente naquele momento, né? E todo mundo mesmo, sabe? De coração, né? Vendia tudo que tinha, depositava aos pés dos apóstolos. Todo mundo vivia igual, ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. Todo mundo vivia
da mesma maneira, ó, uma coisa extraordinária isso, né? Mas era o poder de Deus que estava atuando poderosamente, né, queridos? Né? Eu creio que isso pode se repetir, entendeu? A hora que, né, vier o avivamento, glória a Deus aí, né? Pastor João já colocou outro profeta falando, e a gente está vendo muitos profetas falando, muitas coisas acontecendo, né? E louvado seja Deus. Que bom, né? E nós somos esses profetas, né? Também. Né? A gente está pregando isso. O pastor João prega, a nossa igreja aqui prega, né? Nessa noiva, né? Que o Senhor separou aqui está pregando também. O avivamento, né? Esse grande mover de Deus que Deus está para fazer aí. Glória a Deus, eu creio que, né? Vão acontecer coisas extraordinárias aí, né, amados? Louvado seja Deus por isso. Mas o apóstolo Pedro, né? Aí Ananias e Safira mentiram, né? Venderam, mas deixaram só uma parte ali, né? E o apóstolo Pedro, muito com uma raiva, né? Com uma ira muito grande, né? Sabe? Ali ordenou, né? A morte dele e da esposa, olha só, né? E eles morreram, né? Ele mesmo ordenou ali. Mas será que Deus queria isso, né? É interessante, né? Pensar isso. Será que foi a vontade de Deus isso? Né? A gente pode voltar até para Elias, né? Quando ele falou assim, né? Quando vieram aqueles soldados, eles falaram: ó, o rei quer falar contigo, homem de Deus, né? E ele falou assim: ah, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e queime você e todos os teus soldados. Aí desceu o fogo do céu, queimou todo mundo. Queimou todo mundo, né? E aí? Interessante isso, né? Agora, no caso de Pedro, vamos lá, né? Porque Elias, ele tinha esse poder, ele conseguia manipular o fogo, né? E Elias ressuscitava os mortos, né? Ele ressuscitava também os mortos. Né? E olha que interessante. Pedro também. Pedro, ele ressuscitava mortos. Então ele tinha o poder de trazer a vida. Isso quer dizer que ele também tinha poder para tirar a vida de alguém, né? Então foi ele, a vontade dele, né? Ananias e Safira morreram pela vontade dele, pela autoridade que ele tinha. Não é necessariamente, né, a vontade de Deus, mas era o poder, a autoridade que estava sobre ele. Se ele tinha autoridade para ressuscitar os mortos, ele tinha autoridade também para tirar a vida das pessoas, né? Então era uma autoridade, era a unção de Deus que estava sobre ele, essa autoridade que estava sobre ele, né? Então ele, pela vontade dele, ele ordenou a morte. Olha só, né? Que não necessariamente foi a vontade de Deus. Interessante isso, né? Para você ver como é que é sério o negócio, né? Essa questão do ser humano, né? A gente está falando, né? A questão aí do ser humano, né? Então, quando Deus ele dá uma autoridade, ele dá uma unção para alguém, entendeu? Isso é muito sério. É muito sério, né? Por isso que Deus não sai aí ungindo todo mundo, né? Deus não faz isso, ele não sai ungindo aí a todo mundo, né? Etc, do mesmo jeito e tal, né? Então nós temos que estar preparados. E isso é santidade, né? E isso vem através da disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é treino. É passar por dificuldade, né? Que nem os Mariners aí dos Estados Unidos, né? Você já viu como é que é o treinamento dos Mariners aí dos Estados Unidos? Nossa, é uma coisa assim, eles levam a pessoa até sabe, até o limite do corpo, né?
levam as pessoas até o limite dela. E Deus, ele faz isso, amados. Ele leva a gente até o limite. Sabe? Até o limite. Ele sabe qual é o limite de cada um. E ele leva a gente até o limite, ele disciplina a gente. E tudo isso faz parte. Entendeu? Das dificuldades. Das dificuldades. Que é o texto, né? Entrando no texto aqui do pastor João, né? Então diz assim, né? Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Olha aí, ó. É uma situação extrema, né? É uma situação extrema. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí, ó. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha só. É o profeta ensinando, né, amados? O profeta ensinando. Mesmo na situação mais difícil. Mas Deus está com a gente, né? Eu lembro quando... Lembra lá naquela passagem, né? Que o rei da Síria, né? Cercou a cidade de Samaria. E o cerco estava durando muito tempo, acabou a comida. Acabou tudo. Foi acabando tudo. As pessoas começavam a comer até esterco de pombo, cabeça de jumento. Uma cabeça de jumento era caríssima, pra você ter uma ideia. Eles vendiam até esterco de pombo. Se vendia para as pessoas se alimentarem. Olha só que situação, né? Olha a situação. Mas Deus reverteu, né, queridos? Deus reverteu quando o rei resolveu falar com o profeta. A hora que, olha só, demorou, né? Demorou pro rei ir falar com o homem de Deus. O homem de Deus estava lá também, né? Amém, né, irmã Elizabeth? Glória a Deus, né? É isso mesmo, né? Essa que é a realidade. A gente tem que ter fé, como o pastor João falou, né? A fé. Tudo é fé, né? E o que é fé? Fé é crer no impossível, né? Acreditar no invisível, ter certeza do que a gente quer, né? E é crer no impossível. Isso é fé, né? Realmente, a gente tem que crer no impossível, né? E é para isso que Deus está trabalhando, né? É justamente para isso que Deus está trabalhando nas nossas vidas, está nos disciplinando. A gente passa por essas coisas para que a nossa fé seja refinada, né? Cada vez mais refinada. Glória a Deus por isso. Agora o rei, né? Ele demorou para ter fé, né? Aí quando a situação estava terrível lá, que, né, as próprias mulheres lá resolveram, sabe, comer até o próprio filho delas, né? Elas combinaram para comer os filhos, os bebês delas lá, tal, né? Então tava, olha, né? Até onde chegou, né? Até onde chegou. Mas daí, depois daí, aí o rei ficou indignado, né? Aí queria matar o profeta. Queria até matar o profeta, né? Foi lá falar com ele. Mas demorou para ele falar com ele, né? O homem de Deus. Né, queridos? Então nós temos que recorrer a Deus. Né? O que é fé? Fé é recorrer a Deus. Fé é recorrer a Deus. Mesmo que esteja aqui, ó. Então, o profeta Abacuque está falando a mesma coisa, a situação aqui, ó. Né?
uma situação de escassez total, né? Mas mesmo assim ele diz, ó, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, né? Ainda assim eu me alegrarei. Ó que coisa, né, queridos? Sabe? Mesmo na situação mais terrível, eu me alegrarei. Quer dizer, eu terei fé. Eu acreditarei. Né? Eu acreditarei. Né? Elias perguntou, o que que tens aí? Ah, tenho só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Para Deus é o suficiente, queridos. Né? Se você tem um pouquinho, para Deus já é o suficiente. Né? É só você ter um pouquinho. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele tinha só um pouquinho também. Né? 5 pães e 2 peixinhos, era isso que tinha. Um menininho lá tinha, né? Mas foi o suficiente para Deus. Né? Ele alimentou mais de 15 mil pessoas. Foram alimentadas. Né? Mais de 15 mil pessoas. Oh, glória a Deus, aleluia. Né, queridos? Então foi isso. Né? Agora o rei demorou, né? Para falar com o homem de Deus. Então a gente tem que falar com Deus. Né? Nós temos que levar a Deus, né? As nossas causas. Nós temos que levar a Deus. Né? Hoje nós temos o Senhor Jesus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo para recorrer. Né? Ele está vivo. Ele está vivo. Ele é um sumo sacerdote vivo. Ele é um profeta vivo. Né? Ele está vivo. E ele é um rei vivo. Porque ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E a gente pode falar com ele. Pode recorrer a ele. Né, queridos? A gente pode recorrer. Sabe? E nós criamos intimidade, né? Através das dificuldades. Das dificuldades. Né? As dificuldades, elas fazem a nossa raiz ficar profunda. As nossas dificuldades, elas fazem a raiz ficar profunda. Se aprofundar. Até encontrar água. No nosso caso, são as águas vivas. Nós temos que encontrar as águas vivas. Nós temos que encontrar a fonte das águas vivas. Né? Para que o óleo não acabe. E a gente está falando muito aqui, nas lives, né? Sobre as noivas nécias. Né? O nosso óleo não pode acabar. Nós temos que estar conectados em Deus. Nós temos que estar conectados em Deus. Para o óleo não acabar, né? Se você tirar a bateria, né, da energia, uma hora ela vai acabar, né? Não é verdade? Você carrega aí a tua bateria, a bateria do celular, a bateria aí do seja o que for, né? Uma hora a bateria vai acabar. Aí você tem que reconectar ela, né? Para poder carregar, né? E com a gente é a mesma coisa, a gente tem que estar conectados, né? Senão uma hora acaba, né? E as virgens nécias, por algum motivo, se desconectaram, né? E a bateria foi acabando, o óleo foi acabando. Né? Então a gente tem que estar conectados, queridos, né? Temos que estar conectados em Jesus Cristo. Se a gente estiver passando por uma situação difícil e a gente passa, né? Não é gostoso, não é bom passar por dificuldade, né? Ninguém gosta,
Não é prazeroso. É difícil. Muitas vezes é difícil, né? Situações difíceis acontecem. Deus permite. Deus permite. É por isso que o profeta Abacuque falou isso. Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não, né? Não haja fruto na vide, quer dizer, ainda que, sabe? Aconteça algo terrível, não dê fruto na figueira, que não dê uva, né? A figueira não brota, não dá fruto, nem a videira, né? A oliveira, quer dizer, olha a situação que ele coloca aqui, né? Ainda que você fique nessa situação. Ó, o campo não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas. E eu lembro muito de Jó, né, queridos? Como que eu posso não lembrar de Jó, né? A pessoa mais rica naquele momento, né? Acabou perdendo tudo. E isso é interessante, né, queridos? Porque algo que rivaliza muito com Deus, você sabe o que é algo que rivaliza com Deus? É a avareza. A avareza é um, né? Tanto que Jesus diz lá, você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? São as riquezas, né? Então, você não pode servir os dois. Tanto que Jesus proferiu esta palavra, esta parábola, ensinou a gente, né? Por quê? Porque é algo que rivaliza, sabe? É algo terrível, né? Para o ser humano. É por isso que Deus acaba fazendo isso, né? Como aconteceu com Jó, né? Ele acabou perdendo tudo. Por quê? Porque o inimigo foi reclamar. O inimigo foi na presença de Deus. E ele faz isso com a gente também, né? Se ele puder ir acusar a gente ou, né, difamar a gente, sabe? Acusar, difamar, ele vai fazer isso. E ele fez com Jó. Jó acabou perdendo tudo, né? E às vezes, querido, Deus permite isso na tua vida, viu? Não se preocupa, né? Se de repente acontecer algo assim, como aconteceu aqui, né? Como Abacuque está dizendo aqui, se acontecer isso na tua vida, né? Eu já passei por isso, eu passo por isso também, essas dificuldades. Porque Deus, ele quer, querido, que a gente viva pela fé. O Deus quer que a gente viva na dependência dele. Exclusivamente. Exclusivamente. É por isso que Jesus diz: vendei os vossos bens, dá esmola. Venda os vossos bens, dá esmola. Olha só. Ajunte para vocês tesouro no céu. Tesouro no céu, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói. Ajunte lá, né? Aquele rapaz, né? Era um jovem, Senhor, perguntou para Jesus, Senhor, como que eu posso ser salvo, né? Como que eu posso me salvar? Ah, guardas os mandamentos? Ele falou, eu guardo. E Jesus olhou para ele e falou, né? E viu, sabia que ele guardava mesmo, era verdade que ele estava falando, Jesus sabia. E ele olhou e falou, nossa, realmente, né? Guardas os mandamentos. Porém, queres ter um tesouro no céu? Queres ter um tesouro no céu? Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Só que ele era dono de
propriedades, ele era um jovem rico. Tinha propriedades, tinha um monte de coisa. Mas, infelizmente, ele, né? Simplesmente ele olhou, baixou a cabeça e foi embora. Mas ele se contentou que ele estava salvo, né? Entendeu? A gente se contenta por estar salvo, glória a Deus, né? E ele estava salvo. Só que Jesus falou para ele: está salvo, mas você quer ter um tesouro no céu? Olha só. E é verdade, queridos. É algo que rivaliza muito. É algo que rivaliza muito, né? É a riqueza. No coração do ser humano, é algo terrível, né? Por quê? Porque Deus quer a dependência dele, o Senhor Jesus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vêm, né? Serão acrescentadas, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então é viver na dependência, querido, né? O próprio Abacuque fala depois ali, né? Mesmo assim, eu exultarei, né? Eu exultarei. Mesmo assim, todavia eu me alegro no Senhor, né? Mesmo se a minha situação estiver ruim, ou eu passar por dificuldades, mesmo assim eu vou me alegrar. Sabendo que Deus é fiel, né, queridos? Sabendo que Deus é fiel, né? Se ele cuida até dos pássaros, das plantas, né? Se ele veste as flores lindamente, se ele cuida dos pássaros, né? Todo dia os pássaros encontram seu alimento, né? E os pássaros não têm conta no banco, né? Não tem um trabalho, né? Eles não têm um emprego fixo, né? Carteira de trabalho, né? Eles não estudaram, né? Eles não fizeram uma faculdade, não tem conta no banco, né? Não tem uma carteira de trabalho, um emprego fixo, mas Deus alimenta eles, né? Todos os dias. E Deus veste as flores lindamente. Imagina nós, né, queridos? Homens de pequena fé. Então Deus ele faz esse trabalho, queridos. Às vezes ele deixa eu e você numa situação difícil. Ele deixa nós. Pode nos deixar numa situação difícil? Pode. Para nos provar. Para nos provar que ele é Deus. Ele quer provar para a gente que ele é Deus. Né? É isso que ele quer mostrar. Sabe? E a história de Jó é um exemplo extraordinário, né? Um exemplo extraordinário. Onde Jó perdeu tudo que ele tinha, né? Para ver aonde estava o coração dele. Porque Satanás disse, não, é porque o Senhor deu muitas riquezas para ele. Né? Ele só te ama porque o Senhor deu para ele algo, né? Satanás estava acusando Jó disso, né? Não, ele só te ama porque você deu muita coisa para ele. Por isso que ele te ama, né? Provar o coração. Aonde está o nosso coração, querido? Né? Está em Deus? Está em outra coisa? Né? Aonde está o nosso coração? Deus quer que o nosso coração seja totalmente dele. Totalmente dele. Lá em Crônicas diz assim que os olhos do Senhor passam por toda a terra.
procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Amados, né? Então, no que a gente está confiando? Aonde a gente está depositando a nossa confiança? Né? Em alguém? Em alguma coisa? Além do Senhor? Aonde está o nosso coração? O nosso coração tem que ser dele totalmente. Sabe? E é por isso que vem a tribulação, a dificuldade, né? Para a gente aprender, né? Porque nós temos que aprender isso. A gente tem que aprender. Ninguém nasce sabendo. Né? Mesmo quando você se converte a Cristo, né? Você já não começa sabendo. Ainda mais que todos nós viemos do mundo, né? Todos nós viemos do mundo, né? E as pessoas do mundo, elas vivem para isso, né? Para a riqueza, para juntar riqueza, para ter, né, a fama, ter status, né? E a gente veio desse mundo, né, pastor? A gente veio. Então a gente chegou em Cristo já totalmente, sabe? Corrompido, né? A gente vem a Cristo corrompido, totalmente arrebentado pelo mundo, né? Então a gente tem que reaprender, né? Como diz o irmão Lucas, reinstalar o software, né? É muito lindo o que o senhor falou, né? Amar é um processo. É um processo. E o ser humano tem essa dificuldade em amar, né, querido? E daí vem as tribulações, essas coisas todas. E para aprender. Aprender, né? A gente tem que aprender, todo mundo. Acho que até na própria Escritura não fala que o Senhor se tornou mais obediente ao Senhor pelas coisas que ele passou. Até o próprio Senhor. Até o próprio Senhor. Que mistério, né? No acordo de manhã, eu amo Deus. Amém. Mas a gente tem que aprender. Ninguém vem a Cristo sabendo tudo. Na verdade, a gente vem a Cristo tudo arrebentado. É aí que a gente vai começar a aprender. Meu Deus. Tem coisas desse tipo. É muito, muito bacana o senhor falou do coração, né? Eu acho que talvez, o senhor diria que talvez essa seria a diferença entre as noivas as sábias e as noivas tolas. Faltou o óleo ali do amor nelas. Né? Alguma coisa aconteceu que prejudicou o relacionamento, né? Se desligou, né? Alguma coisa aconteceu. Quando a gente tem um relacionamento com alguém, de repente acontece alguma coisa, fica de mal, né? Às vezes acontece, né? Às vezes, né? Às vezes acontece, né? Só, não quase nunca. Aqui não, só em outros lugares acontece. Isso é interessante. Então. Muito bem, então, pastor. Muito obrigado Eu acho que isso vai ter que ser falado mais e mais à medida que a gente for seguindo nessas coisas que estão vindo. O Senhor quer tirar o medo das pessoas, né? Quer que as pessoas confiem nele para serem salvas. Né? Totalmente, né? Tem que confiar totalmente. E é por isso que tem essas dificuldades, né? Justamente para a gente aprender isso. A gente tem que aprender. Pastor, o senhor quer fazer uma oração aqui? Fazer. Amém, glória a Deus, né? Agradecemos, Pai querido, né, por essa oportunidade aqui de estar com os irmãos, né, falando das tuas coisas. E glória a Deus, né? E a gente não tem que se preocupar, Pai, porque a gente está aprendendo, né? Então, às vezes as pessoas ficam, Pai querido, aflitas, né? Achando que não são perfeitas, que não estão agradando a Deus, né? A pessoa fica assim perturbada, às vezes até neurótica, Senhor, né? Achando que não consegue te servir, às vezes fica assim preocupada, eu sou pecador, eu não consigo. Não, Pai, a gente está aprendendo, Senhor, né? Nós estamos aprendendo a cada dia, né? E a gente vem, né, Senhor, do mundo já tudo arrebentado. E a gente tem que reaprender, tem que aprender a ter fé, Pai querido, né? Até ter fé é uma aprendizagem. Pai amado, que esse meu irmão, que essa minha irmã não tenha preocupação, não fique
preocupado porque não consegue agradar a Deus. Ah, eu acho que eu não estou te agradando, Senhor. Eu acho que eu estou errando. Eu acho que eu não sou digno. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Nossa, não, não, não. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo, né? Como um profissional, né, Pai querido, que passa lá 5 anos, 6, 7 anos numa universidade, numa faculdade, aprendendo a sua disciplina, a sua profissão, Pai querido, nós estamos aprendendo. Essa é a nossa profissão, Senhor, né? Te servir. Essa é a nossa profissão. Fazer a tua obra, pregar a tua palavra. E nós estamos aprendendo, Pai querido, né? Nós estamos no processo, nesse processo de aprendizagem, né? E o Senhor é o nosso professor. O teu Espírito Santo, Senhor, é o nosso professor. É o nosso guia, ele é o nosso professor. O Senhor nos disciplina, né? O que é uma disciplina, né? Num curso universitário tem as suas disciplinas. Lá tem as disciplinas que você precisa aprender. E você precisa aprender certas disciplinas para aprender outras, né? Para depois aprender outras. Olha que coisa tremenda. É a mesma coisa, Pai, né? Em nome de Jesus. Então eu oro, porque a gente vê muitas pessoas preocupadas realmente, achando que não são capazes. Não são capazes de te servir, Pai. A pessoa desanima, acha que não é capaz, que não pode, que não sabe? Isso é um engano. Porque, meu querido, você está aprendendo. Você está aprendendo, como eu estou aprendendo. Como o pastor João está aprendendo todos os dias. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai querido, né? E te agradeço, glória a Deus por essa palavra, por poder, né, em nome de Jesus, sabe? Acalmar aqueles que te seguem, Pai querido. Porque são muitas as mentiras que vêm, Pai querido, né? O inimigo nos bombardeia todos os dias, dizendo que a gente não é nada. Que a gente não é nada. Mas é mentira. É mentira, é engano, Senhor. Nos protege, Pai, em nome de Jesus. E nos ensina, né? Nos ensina, Pai querido, para que a gente fique cada vez melhor, né? E aprenda do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Pai querido, esta live, em nome de Jesus. Abençoa até o fim. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, Pai querido, no chat. Abençoa os que estão assistindo, Pai, poderosamente. Vai nos ensinando o que o Senhor quer nos ensinar, Pai querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abençoa cada um que está aqui, Pai amado, né? No teu santo nome, em nome de Jesus, e todos aqueles que vão assistir, né? Futuramente. Muito obrigado, Pai, né? E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por essa oração, por sua mensagem. Fazer uma oração para o Senhor. Pai, agradeço ao Senhor, Pai, por ter usado o pastor Jones e passar as palavras do Senhor ao mundo, ensinar as pessoas sobre o Senhor. Muito obrigado. Peço a tua bênção sobre o pastor Jones, o pastor Emil, e para os irmãos, aqueles que pregam a tua palavra, que o Senhor venha então a carregar todos que o Senhor tem chamado, tantos aqui nesse chat, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão aprendendo, como o pastor John falou. Obrigado por inspirar as palavras dele. Que o óleo da alegria do teu diário, do teu coração desça sobre o pastor John, o pastor Aníbal e sobre todos os seus filhos ao redor do mundo, Senhor. O Senhor ama todos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bênção e a sua aprendizagem através do pastor Jones. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Fique na paz, querido. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.